Essa ação paga 32% de dividendo por ano e custa apenas R$ 3,00. Exatamente isso. Se liga nesse vídeo, sem enrolação nenhuma, que está sensacional. Vem comigo. Mas quem sou eu na fila do biscoito para falar para você sobre uma ação que está barata? Meu nome é Vicente Guimarães, doutor em economia, fundador e CEO da BG Research e da Oregon Invest. Já passaram por minhas empresas mais de 60 mil clientes e alunos, e desses aí, 500 pelo menos já alcançaram a liberdade financeira, o que me deixa muito feliz e satisfeito. Eu também sou investidor, cheguei à liberdade financeira em 2016, com 42 aninhos, um pequeno pimpolinho sonhador. Louco e sonhador. E hoje estou aqui ensinando vocês um pouquinho do que eu aprendi. Acredito que eu possa te ajudar a entender um pouco mais os caminhos e percalços da Bolsa de Valores, meu querido. Então vamos lá falar sobre esta ação que custa R$ 3,00 e paga aí um caminhão de dividendos, 32% de dividendo. O que significa 32% de dividendo? O estagiário está me olhando aqui com a cara, aquela cara de cachorro que caiu da mudança, sem entender absolutamente nada. Vou te explicar, estagiário. E você fica comigo aqui que eu vou te explicar. Vamos lá então entender o que é um dividend yield de 32%. Cara, isso aqui é um caminhão, é um absurdo de dividend yield. Geralmente, quando você vê um dividend yield muito alto assim, você deve até desconfiar. Pô, tá muito alto, tem alguma coisa esquisita, foi algum efeito não recorrente, foi algum dividendo extraordinário, mas nesse caso aqui não foi. Então, o dividend yield de 32% significa o seguinte, ó. Se o preço da ação é R$ 100, essa empresa pagou, se você pagou R$ 100 na ação há 12 meses atrás, essa ação pagou R$ 32,00 de dividendo. É muita coisa, cara. É um dividendo cavalar. É muita coisa. Com dividend yield de 6%, 8%, já pode ser considerado um bom dividendo. Só explicando para você a relação entre preço e dividend yield. Olha só, o dividendo pago pela empresa foi R$ 2,00 e aqui o preço da ação foi 40. Então vai dar 0,05 vezes 100, para a gente chegar no nosso percentual, 5%. O que acontece quando o dividendo aumenta? O dividend yield, então, é o dividendo pago, foi R$ 2,00, dividido pelo preço da ação, R$ 40 hoje. Então, 2 dividido por 40 vai dar 0,05. Isso aqui já é o dividend yield vezes 100. Para a gente olhar em percentual, vai dar 5%. Vamos ver o que acontece quando tem uma queda no preço. Uma queda no preço de 50%. O que isso gera no dividend yield? Vamos ver aqui. O preço, então, caiu 50%. Ou seja, a metade, caiu de 40 para 20. Nesse caso aqui, 2 dividido por 20 vai dar 0,10 vezes 100, para a gente ter o nosso percentual, 10%. Ou seja, uma queda no preço de 50% ocasionou elevação no dividend yield da ação em 100%. Por quê? O dividend yield passou de 5 para 10, dobrou. Então, uma queda no preço, se o preço da ação cai e aquela empresa continua mantendo o seu dividendo, você percebe aqui, ó, que o dividendo não mudou, né? Ela pagou 2 e aqui pagou 2 por ano, 2 por ano. Se o preço cai, mas o dividendo se mantém, o que acontece? O dividend yield aumenta. E foi exatamente isso que aconteceu com essa empresa. O preço dela caiu muito, o dividendo dela também aumentou. As duas pontas foram na direção favorável. Por isso que essa ação está pagando um caminhão de dividendos, pagando em mais de 30% de dividend yield. Vamos entender melhor que empresa é essa e por que ela está pagando esse dividendo todo. Vamos falar então da Melnick. A Melnick é uma small cap, uma empresa pouco conhecida, principalmente Rio, São Paulo, região sudeste. É uma empresa que atua na área de construção civil, faz aí os prédios de apartamento e atua principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas principalmente no Rio Grande do Sul. É uma empresa que está expandindo agora para São Paulo também. É uma empresa que faz parte do grupo da Even, Even 3 também tem ações na bolsa e está muito descontada. A gente vai ver, vai entender melhor isso. Olha só o preço, o que aconteceu com o preço dela. Ela tinha um preço aqui de R$ 8,26 quando abriu o capital, lá em 2021, mais ou menos, 2020, e teve uma queda de 60%. Aí você me pergunta, por que o preço caiu, Vicente? Por que o preço caiu tanto, 60%, né? Ou seja, para o preço voltar de 3,24 para 8, tem que praticamente quase triplicar o preço. Tem que subir muito. O que aconteceu para esse preço desabar tanto? Nada. Ué? Praticamente teve um aumento da taxa de juros,
quando tem um aumento na taxa de juros, o mercado opera com expectativas. Quando você tem um aumento dos juros, o mercado espera que a Melnick vai começar a ter prejuízo, vai começar a ter menores lucros, menores receitas, vai parar de pagar dividendo. E isso é uma expectativa do mercado. Então, os grandes investidores, os fundos, os bancos começam a vender as ações da Melnick e ela começa a desabar. Mas isso é uma expectativa. A gente vai ver que na realidade isso não aconteceu. O preço dela caiu, mas ela continua tendo bons resultados. Antes de continuar o vídeo, deixa eu te dar um recado importante. Se você está buscando rendimentos mensais, dividendos mensais e quer uma estratégia sólida para construir o seu futuro financeiro, então você precisa conhecer o Plano VG Dividendos, nossa carteira focada em dividendos consistentes, gerando renda passiva de forma estratégica. Quer começar a maximizar seus ganhos de dividendos de forma inteligente? Faz o seguinte, toca no link da descrição e descubra tudo sobre o Plano VG Dividendos. Então essa é a grande questão. Sempre que você vê uma empresa que tem uma grande queda no preço, como essa aqui, uma queda de 60% no preço da ação, você tem que se perguntar, isso é uma oportunidade? E geralmente, o que eu falo é o seguinte, os investidores iniciantes não têm muita capacidade, e não é culpa deles, né? É uma informação muito restrita, a capacidade de analisar uma empresa e saber se ela é uma oportunidade ou não. Então, se você não tem muito conhecimento, está começando agora no mundo dos investimentos, o ideal é você buscar uma casa de análise que vai te dar o suporte necessário para você investir melhor, como é a VG Research. A VG Research tem as tabelas com os preços das ações, qual é o preço ideal para você comprar, se é para você não comprar ação, se a ação está cara, se a ação paga dividendos ou não. E a gente tem ações, fundos imobiliários, ações no exterior, tem ativos em todo tipo. Nós temos carteiras de investimento para todo o tipo de investidor. O que a gente tem que olhar, analisar? Primeiro, ela vai ser uma oportunidade se e somente se as receitas estiverem estáveis ou crescentes, lucros estáveis ou crescentes, dívida estável ou decrescente. A gente quer que a dívida caia. E dividendos estáveis ou crescentes. Então, se atender a todos esses pontos aqui, ela pode ser considerada uma boa oportunidade. Então vamos ver o que aconteceu com ela. Olha a receita da Nanada, subindo bastante. Ah, Vicente, por que não tem aqui? É porque não tem dados, né? Ela abriu capital em 2021, então os dados são a partir de 2021. Então receita crescente, ok, cheque. Vamos ver o que aconteceu com o lucro. O lucro da empresa são essas barrinhas azuis aqui, ó, tá vendo? O que você percebe com o lucro? Lucro crescente também, né? Não teve nenhum prejuízo. Se fosse prejuízo, a barrinha ia estar para baixo aqui, né? Mas não tem nenhum prejuízo. Então você tem lucro crescente e prejuízo zero. Não teve nenhum trimestre com prejuízo na empresa. Ótima notícia também. Próximo indicador que a gente vai ver é a dívida. Passou dados do balanço patrimonial. O que a gente percebe aqui que é muito importante? Caixa, 462 milhões em caixa. Está aqui, ó, disponibilidade, é o caixa da empresa, 462 milhões em caixa. Bufunfa que está na conta da empresa. A dívida bruta da Melnick, 360 milhões, está aqui, ó. Agora, olha só que coisa impressionante. A gente tem uma empresa onde ela tem mais caixa do que dívida. A dívida líquida, que mede exatamente isso, a diferença da dívida para o caixa, é uma dívida líquida negativa. Seguindo aquela velha frase do Peter Lynch, empresas que não têm dívida não podem quebrar. Então, a Melnick está longe de quebrar, está tendo receita crescente, lucro crescente. Tem dívida? Não tem dívida. Próximo passo aqui para a gente entender são os dividendos. Como eu falei, os dividendos da Melnick são crescentes. Presta atenção no seguinte, se você pegar aqui 2021, 22, 23, você vê que o dividendo da Melnick era bem baixinho, né? Era um dividendo ali, tem um período aqui que deu uma sassaricada, mas a partir de 2023 a gente percebe uma evolução no dividendo. Ó. O dividendo começa a ficar numa tendência de alta, né? Bem mais alta que o dividendo. Uma dica que eu dou é sempre o seguinte, você sempre desconsidera essas barras que são muito fora da média, né? Então a gente desconsidera, finge que não existe. Se a gente olhar aqui, você percebe claramente que aqui você tem uma média muito mais alta, né? Um dividendo muito maior e aqui um dividendo menor. Resumindo, a empresa começou a pagar mais dividendo nos últimos anos, mesmo com a taxa de juros mais alta, frustrando completamente a expectativa dos especialistas de mercado, né, que começaram a vender as ações, né, aquela velha coisa, né? Compre quando todos têm medo e todo mundo está com medo.
Então aí a empresa está ficando muito barata, está pagando muito dividendo, está tendo muito lucro, tendo muita receita. E a fórmula mágica acontece, né? Olhando aqui para a nossa fórmula mágica, você tem dividendos aumentando e você tem o preço da ação caindo. É por isso que a empresa está pagando um caminhão de dividend yield. Olha o dividend yield aqui, 32,91% de dividend yield. Era 11% em 2024, 11% em 2023. Já tinha aqui um ótimo dividendo em 2022, um ótimo dividendo em 2021. Ela não fez nada de extraordinário, ela não tem um efeito não recorrente aqui. O que está acontecendo aqui é que esse dividendo está tão alto desse jeito porque o preço da ação caiu muito e por isso que o dividend yield ficou alto. Esse 32% vai se manter, Vicente? Não sei, mas a minha expectativa é que a empresa continue pagando aí um dividendo acima de 2 dígitos, ou seja, um dividendo na casa aí dos 10% ou mais. A empresa está trazendo ótimos resultados para o acionista. E outra coisa muito importante, que ninguém te fala, essa ação está muito barata, muito descontada. Uma ação que está aumentando o lucro, uma ação que está aumentando receita, que está aumentando o dividendo e o preço está caindo, obviamente, você não precisa ser um gênio da análise, não precisa ser um Warren Buffett para entender que essa empresa está muito barata. Então, mas mesmo assim, não é recomendação de compra. Recomendação de compra apenas nas carteiras da VG. Gostou do vídeo? Deixa lá a sua curtida, deixa o seu comentário. Muito importante você me seguir aqui. Vai, clica aqui para seguir, não custa nada. Já ativa o sininho da notificação. Eu quero manter esse conteúdo gratuito e quero que você ajude o canal a crescer e vem comigo, vamos junto nessa jornada. Valeu!